A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, prazer uma vez mais estar com você para falarmos de mais uma lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus, que são ministradas durante essa semana em todo o território nacional. Aqui em nossa igreja temos também o serviço online, através dessa aula que você poderá desfrutar através aí da internet, assistir quantas vezes quiser, voltar o vídeo, recursos que o vídeo nos proporciona. Ainda compartilhar e enviar este vídeo para outras pessoas que irão desfrutar do ensino da palavra de Deus. A lição desse dia é a de número 6 desta semana, lição 6, cujo o tema será o livro de Esther. Esse é o título da lição. O texto áureo, eu farei a leitura no hebraico bíblico e vamos fazer uma breve investigação aqui no texto e depois a sua tradução. No hebraico está escrito: Ki im ha-haresh taharishi ba'et hazot revach vehatsalah yamot laihudim mimakom aher ve'et uveti avir tovedu umi iodea im le'et Kazot rigaate la malchut, ou seja, porque se de todo harash e te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal conjuntura ou para tal tempo como este chegaste ao reino. Aqui eu quero salientar duas palavras. Se te calares, aqui na palavra calar, se te calares, nós temos a palavra harash, que quer dizer, se você ficar em silêncio, ficar muda. Olha o que Mordecai ou Mardoqueu, em algumas Bíblias é a mesma pessoa, está dizendo para ela: se de todo te calares nesse tempo, socorro, que é a palavra revar, em hebraico aqui significa folga, alívio, de outra parte nos virá. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, esse é o texto áureo, Esther capítulo 4 e versículo de número 14. Então fica esse texto áureo lindíssimo da palavra de Deus que Mordecai está dizendo para ela: se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá. Vamos para a verdade prática, porque os comentários serão feitos ao longo da revista. Verdade prática: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Vamos para a leitura bíblica que está em Esther, do capítulo 1, versículo 1 a 9. Você pode ler aí no conforto da sua casa. Eu até posso deixar aí na tela para você verificar. Esther capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos para a introdução dessa importante revista, que certamente será para nós outros edificante. Introdução. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição,
Iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Como lido aqui nessa introdução, o nome Deus, a palavra Deus, não aparece também a palavra Senhor, que no hebraico seria o Yud-He, Vav-He, que algumas traduções traduzem por Yahvé, por Jeová, outras, como Almeida Revista e atualizada por Senhor, com letra maiúscula. O nome Senhor ou o nome Elohim, cuja tradução é Deus, não aparece no livro de Esther. É o único livro dentre os 66 da Bíblia que o nome de Deus ou Senhor não aparece. No entanto, isso não significa que Deus não esteja presente nesse livro. Ele está nos bastidores. A palavra Esther, o nome dela era Hadassa no hebraico, que significa murta, uma espécie de planta, de vegetação. Esther é um nome que foi dado em alusão a uma rainha, ou melhor, a uma divindade lá da região da Pérsia, em homenagem a esta divindade. Agora, há um trocadilho, porque o nome Esther, ou a palavra Seter no hebraico, quer dizer escondido, oculto. Ou seja, há um trocadilho, porque tentando colocar o nome de uma deusa em Hadassa, colocaram um verbo no hebraico, não sabendo eles que dava no hebraico um verbo que significa oculto, escondido. E quem que está escondido no livro de Esther? É Deus, mas escondido por trás da cortina, nos bastidores ele está agindo. Na nossa vida, às vezes, acontece isso. Você pensa que Deus não está aparecendo, agindo, mas Ele está nos bastidores, operando muito, como muito operou no livro de Esther. Ponto de número 1 dessa revista, a organização do livro. A categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes da Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, ou seja, a palavra de Deus. Então, aqui, olhando para a organização do livro de Esther, dentro do compêndio da organização judaica, ele está entre os livros do Megilot, os 5 livros curtos que são lidos nas principais festas judaicas de Pesach, ou seja, de Páscoa, de Shavuot, ou de Pentecoste, a festa também de Yom Kippur, Rosh Hashanah, a festa das trombetas, a festa do dia do perdão, a festa de Sukkot, dos tabernáculos. Então esses livros, estes 5 livros, dentre os quais Esther pertence, são livros que têm
uma importância muito grande na cultura judaica e são lidos em eventos e nas festas especiais. Características literárias, subtópico 2. O livro de Ester tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, em vários outros detalhes factuais. Além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que os de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então aqui cabe destacar que o livro de Ester é um livro histórico, claro, e a palavra de Deus tem disso. Há certos livros que, além de estarem na Bíblia, mas são livros que são documentados em outras partes da literatura extra-bíblica, o que prova a sacralidade da palavra de Deus, o quanto a Bíblia ela é realmente verdadeira. Por quê? Porque coisas que são ditas, citações de personagens como o rei Assuero, o Império Medo-Persa, que estão narrados na Bíblia, são narrados em outros livros históricos de qualquer biblioteca extra-bíblica. Isto mostra que a Bíblia narra os fatos que aconteceram um dia na história passada e que fizeram parte da palavra de Deus, mostrando a veracidade da palavra do Senhor. Autoria e data. Subtópico 3. O autor de Ester é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, atual Irã. Pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta do ano 460 a.C. Logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C., outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Pois bem, aqui nós temos uma importante colocação, né, de que esse livro, o autor, ainda que seja desconhecido, mas revela um conhecimento da Pérsia, do Império. Claro, todos os judeus, os escribas, os cronistas, sabiam muito bem da história do Império Persa, a sua ascensão, o seu apogeu e o seu declínio. E claro, lá estava Ester salvando os judeus de um genocídio, coisa que Hitler ele vai conseguir fazer depois, ali na Segunda Guerra Mundial. Não um genocídio a ponto de matar todos, mas matou 6 milhões de judeus, o que, diga-se de passagem, foi um morticínio muito grande. Aqui, todavia, esse livro, então, ele ganha uma importância
muito grande. Não tem palavra grega nele, o que denota realmente escrito anterior à ascensão de Alexandre o Grande. Vamos para o tópico 2, o contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Então, esse livro, como foi dito aqui na revista, ele abrange um período de cativeiro de Judá. É preciso o ouvinte, você que nos assiste, entender que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte, cuja as 10 tribos ficaram, e o Reino do Sul, que se chamou Judá, ficou a tribo de Judá e Benjamim. Só o Reino do Norte ele caiu frente aos assírios em 722 a.C. O Reino do Sul, Judá, permaneceu mais 126 anos por causa dos crentes que haviam lá. Os reis crentes, Joás, Jotão, Josias, Josafá e Ezequias, seguraram o reino de Judá por um período superior a 100 anos, a mais do que o reino de Israel no norte. No entanto, esse reino do sul agora caiu em pecado também. O reino de Judá começou a adorar a Moloque, a Baal, a Asherá, ou a Zera, a Anameleque, a Drameleque, a deuses do paganismo, do panteão de deuses pagões. E por conta disso, Deus permitiu nos dias de Jeremias que este reino de Judá fosse levado para o cativeiro. Não assírio, mas o cativeiro babilônico, porque era a Babilônia que estava dominando o mundo naquela época. Durante estes 70 anos, no final quase deles, o Império Babilônico caiu pelos medos e persas. Então, quando Zorobabel, Esdras e Neemias retornam da Babilônia, eles já estão retornando num período medo-persa, que era eles agora que haviam dominado a Mesopotâmia, aquela região do Oriente Médio. E é nesse contexto aí, nesse ínterim da ida para a Babilônia e do retorno do cativeiro, abrangendo 70 anos, que deu-se a narrativa do livro de Esther. O fim do exílio, subtópico 2, ao mesmo tempo em que julgava Judá por idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes, já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, abre aspas, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
fecha aspas, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém, era o que eu antes comentava. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Era como eu explicava antes, o fim do exílio. Ele se deu quando, então, o imperador Ciro Persa anexou o antigo Império Babilônico ao agora recém-chegado Império Medo-Persa. E os persas, então, eles contribuíram para o retorno dos judeus para Jerusalém, para a Judéia. É nesse contexto, pela intervenção do profeta Daniel, o profeta Ezequiel, que está no interior da Babilônia, agora Medo-Persa, o profeta Daniel, que estava no palácio, foram pessoas, inclusive Daniel, foi importante, homem usado por Deus para ajudar Ciro a entender que o tempo dos judeus de retornarem à Babilônia havia chegado. Quando Daniel apresenta a Ciro o livro do rolo, ou o rolo do livro do profeta Jeremias, quando escrito estava que o tempo dos judeus de cativeiro era de 70 anos. Agora, Ciro entende isso e libera o retorno dos judeus para a Judéia. Nesse contexto todo aí que está o livro de Ester. O pós-exílio. Ester registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de 60 anos. É a segunda metade desse período que os fatos do livro de Ester, ou que se passam os fatos do livro de Ester. Aqui que nós precisamos parar um pouquinho para comentar. O livro de Esdras, do escriba, homem hábil na lei de Moshe, na Torá de Moisés, do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro de Esdras, segundo alguns pensadores, quase nem deveria se chamar Esdras, mas se chamar Zorobabel, embora foi Esdras que escreveu, claro. Porque o personagem que mais aparece ali é Zorobabel, o homem responsável por retornar com mais de 50 mil judeus para a reconstrução do Templo de Jerusalém.
Já do capítulo 6 a 7, há um intervalo de 60 anos no livro de Esdras. Claro que você não enxerga isso lendo a Bíblia, lendo o livro de Esdras, mas existe esse ínterim de 60 anos. Na segunda metade dos 60, ou seja, nos últimos 30, desse capítulo 6 a 7 de Esdras, é que aparece a figura de Radassa, a figura de Ester. Só para você se localizar cronologicamente na história, é ali que narra então esse livro de Ester. Já no capítulo 7 em diante de Esdras, aí sim, Esdras retornando também do Império agora Medo-Persa para estabelecer um avivamento bíblico, como ocorreu e narrado está no livro de Esdras. Vamos para o tópico 3. Propósito e mensagem. A providência divina. O principal propósito do livro de Ester é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Abre aspas. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Fecha aspas. Provérbios 14 e versículo 12. Então, queridos, como vimos aqui, muitos judeus decidiram permanecer na Babilônia, já haviam construído casas, já estavam ambientados com aquele lugar. Todavia, Esdras, ele retornou, Zorobabel retornou, Neemias na sequência, para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, através de Zorobabel, e reconstruir a implantação da palavra de Deus, coisa que Esdras fez com excelência. Então, às vezes, há um caminho que parece direito, mas o fim deles é morte. Quem voltou, reconstruiu, trouxe um avivamento. Então, não podemos sermos seduzidos pelo cenário agradável. Tem coisa que parece bom, mas não é bom. Esdras, Zorobabel e Neemias enfrentaram a viagem de retorno a Jerusalém, mas se não fosse esses três personagens bíblicos, não teria muros de Jerusalém reconstruído, não teria portas reconstruídas, coisa que Neemias fez, não teria as parashiot, o estudo sistemático da Bíblia como Esdras organizou, não haveria um avivamento bíblico como Esdras organizou, e não haveria o templo que Zorobabel e Sesbazar, Zorobabel principalmente, o construiu. Então é preciso exaltar esses homens de fibra. E a mulher, Ester, que se não fosse ela, haveria um morticínio horrível de judeus lá naquele período. Subtópico 3. Não, 2. Uma falsa estabilidade. Ester nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente
da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então temos aqui, Esther nos transmitiu o perigo de confiar nas falsas estabilidades. Parecia que estava tudo bem, porém, de uma hora para outra, Amã, ele promove um movimento de genocídio de todos os judeus que estavam no Império Medo-Persa. Não fosse Esther interferir diante do rei, do imperador persa, Assuero, haveria um morticínio terrível. Se não fosse a bravura, a fé dessa mulher. Claro, Mordecai, o tio dela, algumas bíblias chamaram ele de Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. Não fosse ele dizer para Esther: olha, não foi por um rostinho bonito aí que você chegou ao reino, Esther. Porque, em outras palavras, ele está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, foi para tal tempo que tu chegaste aí ao reino. Mas se tu não nos socorrer, socorro de outra parte nos virá. Olha que coisa linda. Eu disse rostinho bonito porque Esther chegou à rainha, além da providência divina, por um concurso de beleza que ela venceu no mundo daquela época. Seria uma Miss Mundo. Tamanha era a formosura, a beleza desta personagem bíblica declarada aí nas Escrituras. Subtópico 3, a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, abre aspas, lançar sorte. Conforme Esther 3.7, capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Cabe aqui salientar, então, queridos, que a festa de Purim, que é o plural de Pur, é originária no livro de Esther. Porque Amã, se você ler o livro de Esther, ele lançou sortes para ver em que dia todos os judeus seriam mortos. E deu lá no mês de Adar, que seria uma espécie de dezembro nosso. Só que, como Esther intercedeu diante de Assuero, foi revogado esse nefasto plano de Amã, e aquele dia que seria de morticínio, genocídio dos judeus, virou dia de festa, diz a Bíblia em Esther. Virou dia de luto, virou dia de festa e de choro em riso. E aquele dia que seria de morte, seria dia de vida e de entregar presentes aos outros. Por conta disso, originou-se a festa de Purim, que é comemorada até hoje nas comunidades judaicas e também na nação israelense. Conclusão: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que abre aspas, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao final aqui do livro da lição de hoje, né? E eu quero agradecer a Deus
por sua audiência, por ter você conosco aqui nesta aula. Convidando você já para a próxima semana estudar a lição de número 7, que, permitindo Deus, vamos falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Ou seja, vamos continuar a estudar sobre o livro de Esther, essa história fantástica que muito serve para nosso elevo, aprendizado e edificação espiritual. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, não custa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para que o vídeo ganhe mais relevância. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.